Uningá, que o futuro é aqui. Olá, pessoal. Bem-vindos ao segundo vídeo da unidade 2, Teologia como Conhecimento Crítico da Fé. Desde o final do século XIX e com mais força e visibilidade a partir da segunda metade do século XX, a maioria dos teólogos e teólogas tem assumido a postura do diálogo. Isso para a construção de um conhecimento capaz de contribuir para o desenvolvimento integral do ser humano. Com a modernidade, o cristianismo ele foi levado a reconhecer a diversidade, aceitar a ciência moderna e estabelecer uma nova reflexão acerca da realidade social e o engajamento do cristão nas lutas sociais. Então, ele reconheceu-se como sujeito religioso coletivo, inserido em um campo religioso, fundado na diversidade e que não admite hegemonias. Ele aceitou a ciência moderna como conhecimento autônomo e relevante, que busca compreender o funcionamento da realidade. Inseriu a realidade social, suas contradições, suas complexidades e desafios como objeto de indignação ética. Os leigos cristãos, eles começaram a participar de uma forma ativa, da construção da sociedade e das lutas políticas enquanto sujeitos históricos. No passado, a teologia ela desenvolvia o seu discurso no mundo cultural bastante homogêneo. A fé da igreja inspirava as culturas e os costumes. Era uma forma muito diferente da nossa. Hoje nos deparamos com um mundo secularizado e frequentemente alheio ao problema religioso. O evangelho nem sempre é compreendido por nossos contemporâneos, o que levanta a necessidade de encontrar uma linguagem mais adaptada aos nossos tempos, como falamos no vídeo anterior. A teologia, então, ela é chamada a dar a sua contribuição de solidez científica e de clareza doutrinal. É exigido da teologia o aprofundamento da dimensão ecumênica da teologia em um mundo que é plural e em que os graves problemas desse mesmo mundo, com os problemas econômicos, sociais e políticos, interpelam o cristão a responder como eles podem ser vistos à luz do Evangelho e também compreender as implicações e consequências sociais na reflexão propriamente teológica. Um outro fenômeno da situação atual é a perda daquela unidade que se tinha no ensino teológico clássico, muito mais dogmático. As disciplinas teológicas, elas se abriram aos novos problemas, a novas filosofias, a diversas interpretações. Ela podemos dizer que se abriu um caminho para um certo pluralismo e surge uma outra tarefa importante, que é tentar compreender quais os limites legítimos e necessários para tal pluralismo. Portanto, uma tarefa necessária e urgente é compreendermos qual o terreno epistemológico da teologia nas suas relações com as outras ciências. As ciências humanas, podemos falar da psicologia, da pedagogia, da antropologia, a ciência da economia e da política, a ciência da comunicação social, elas podem se apresentar à teologia como racionalidades novas, como aproximações diferentes da realidade individual e coletiva, um olhar diferente com objetos diferentes. Contudo, a teologia ela não pode se contentar em ser um discurso espontâneo e autoafirmativo, e se constituir em um saber em ruptura com as novas aproximações científicas da realidade. Então, vejam, na verdade, devemos ter uma aproximação com as ciências sem perder essa noção. Entre as diversas ciências modernas, nós destacamos aqui a importância da hermenêutica enquanto método. A fé, em seu aspecto cognitivo, é sempre um conhecimento interpretativo marcado pelas condições históricas de uma época. A teologia é também a interpretação atualizante do próprio conteúdo da fé. Nesta perspectiva, a teologia ela é sempre atividade hermenêutica,
porque isso é a hermenêutica, é a interpretação. Ela é a interpretação da significação atual do acontecimento Jesus Cristo, a partir das diversas linguagens da fé suscitadas por ele, e sem que nenhuma delas possa ser absolutizada, nem mesmo no Novo Testamento. Nós devemos repetir o que foi manifestado em Jesus Cristo, em Jesus de Nazaré, com referência à nossa experiência do homem e do mundo, de homem e de mundo. Desta forma, nós levamos em consideração a historicidade como referência a toda a verdade do homem enquanto sujeito. É um sujeito interpretante e vamos levar a teologia como uma atividade hermenêutica. O deslocamento da teologia, da teologia pela passagem do saber para a interpretação, ela se deve a duas contestações importantes. A contestação do saber primeiro, do saber histórico, né, ou seja, o historicismo, que diz que não pode haver reconstituição do passado sem a interpretação viva desse passado, que é condicionada vamos dizer, pela minha situação, que é atual. A contestação também do saber especulativo na filosofia contemporânea questionou a pretensão de certa teologia de ser a sistematização perfeita e universal da mensagem cristã. E aí, não levar na devida consideração a complexidade histórica. Esta atitude levou a não se considerar a teologia dogmática como uma única interpretação autêntica da mensagem cristã. Disto, nós veremos a teologia como passagem do saber à interpretação. Uma interpretação criativa, fiel a si mesma, mas que é capaz de gerar novas figuras históricas de acordo com os tempos atuais e o nosso horizonte histórico de compreensão. Disto, veremos a teologia como passagem do saber à interpretação. Uma interpretação criativa, fiel a si mesma, mas que é capaz de gerar novas figuras históricas de acordo com os tempos atuais e o nosso horizonte histórico de compreensão. Destacam-se 3 implicações teológicas do deslocamento atual da hermenêutica. O objeto da teologia enquanto objeto textual. O texto como a história das interpretações. E com a inspiração, Deus é autor da fé da igreja primitiva. Também se destaca a tradição e produção, ou a teologia como genealogia, a tradição que vive de uma origem primeira que é dado e, ao mesmo tempo, necessita sempre de uma produção para ser histórica e interpretativamente criativa. A hermenêutica, a teologia política, também é um destaque. É a reinterpretação prática, fazer teologia que provoca práticas significantes em um mundo de tantas desigualdades. A teologia, ela não repete a verdade, ela faz a verdade. E encontramos-nos diante de desafios dos contextos da atual situação do cristianismo. Como eu falei para vocês, a teologia, enquanto teologia, no mundo pós-moderno, nós vamos ver destacados o processo de autolibertação e autoafirmação do homem enquanto sujeito pensante. No campo teológico, surge a imagem de um Deus concorrente do homem, redução de todo absoluto ao devir que é preso no horizonte mundano. Nietzsche fala isso. A razão, ela insurge como a única responsável da existência humana. Encontramos também um outro desafio referente à dialética do iluminismo. Em nome da razão emancipante, produz o homo emancipator, e provoca uma reação. Qual o sentido da culpa? Da morte? Qual o sentido da ulterioridade? Qual o valor e a dignidade da morte, respeitando a verdade da vida? Então, absolutizando o ato da razão, o iluminismo ele se fechou ao sentido da ulteridade, da abertura do advento e da fantasia. Então, a emergência do pós-moderno, ela diz o seguinte, que o iluminismo representou a totalidade, o pensamento de afirmação e de conciliação. Na pós-modernidade, a totalidade, ela dá lugar ao fragmento. Onde havia ordem e unidade, agora vão reinar a divisão e a separação, a descontinuidade,
a alteridade, o pluralismo e a autonomia da consciência. Vejam, nós já estamos falando desse momento em que as coisas estão fragmentadas no nosso mundo. Não podemos também deixar de dizer que a teologia ela vai se expressar de uma outra forma. A teologia desde o avesso da história é uma expressão usada para falarmos da perspectiva do pobre, do oprimido, do avesso da história carregado da memória dos excluídos, do clamor dos povos subjugados e da natureza transformada em uma mercadoria com o modelo extrativista do Estado. Então, em síntese, aqui nós encontramos as profundas raízes da teologia da libertação, a religiosidade popular. Encontramos a situação de pobreza e opressão. A forma e mediações que tal teologia toma é uma mediação socioanalítica, uma mediação hermenêutica, uma mediação prática, os riscos e as esperanças que lançamos diante da comunidade e do mundo. E encontramos o desafio das limitações impostas sobre o homem em sua existência e em suas múltiplas dimensões. Isso o coloca em uma única esteira. Nós estamos envoltos em um mistério, o mistério da vida. Daí, desde os mais simples mortais até os cientistas mais renomados, intelectuais e místicos, eles procuram dar respostas que satisfaçam essa perplexidade que todos têm ante o ato de viver. Então, as três dimensões fundamentais que estruturam o ser humano, que podemos chamar de categorias essenciais, o corpo, o psiquismo, o espírito, possibilitam que esse homem se realiza e construa uma vida feliz. Bom, essas são as grandes razões da existência do homem. Para alcançar essa construção, o homem vai estabelecendo relações. E a cada provocação de algo externo a si mesmo, seja por uma outra pessoa, seja por desafios que surgem ou de outra ordem, esse ser humano ele se volta para si. Então ele vai buscando novas respostas, ele vai lapidando a sua identidade, vai protegendo a sua subjetividade. Diante dessa realidade, encontramos, por um lado, a face gloriosa da tecnologia, do progresso, da riqueza, com promessas infinitas e assombrosas, e em outra ponta, encontramos a face escura dessa pobreza, da miséria, da doença, das desigualdades, da degradação humana dos indivíduos. Enquanto conseguimos grandes avanços, não conseguimos avanços naquilo que teríamos que mais buscar, a dignidade de todos os homens. De qualquer forma, o homem continua a interrogar-se do porquê da dor, do porquê das lacerações que marcam a vida da pessoa humana na Terra. Ele se interroga sobre o futuro, sobre a qualidade da existência. Portanto, o desafio do Deus vivo, ele está diretamente ligado a toda teologia, né? A toda essa participação da teologia num mundo que precisa ser reinterpretado. Chegamos ao final do segundo vídeo da unidade 2. No próximo vídeo nós continuaremos sobre o tema. Até lá!